Hoje nós vamos falar sobre publicidade no mercado capixaba. Eu vou entrevistar o empresário Rimaldo de Sá, da Prosper Comunicação, que está completando 20 anos de atuação. Começa agora o ES Brasil Entrevista. Rimaldo, obrigada por estar aqui com a gente nesse estúdio da ES Brasil. É um prazer ter essa conversa com você para a gente falar desses 20 anos da Prosper. Como é que é esse mercado da publicidade que está saindo aí, a empresa, entrando na juventude, saindo da adolescência, mas que foram 20 anos transformadores para a comunicação, não é, Rimaldo? E que é um prazer estar aqui com você, né? A gente se conhece há bastante tempo, estamos nesse mercado juntos há muitos anos. E comemorar 20 anos da Prosper, podendo conversar aqui com você, com a audiência da ES Brasil, é um prazer para mim. Sobre esses 20 anos da Prosper, eu sempre volto um pouquinho antes, porque tem uma visão de negócio nesse modelo, né? Eu sempre considerei, sempre olhei para a publicidade com viés de negócio, da comunicação com viés de negócio. E aí sempre trouxe isso, né, a publicidade como negócio. E quando você traz nessa perspectiva, ela muda um pouco, né? Você não está olhando só para a audiência, né, e não só para a mensagem. Você começa a entender que você está dentro de um arranjo econômico, de uma atividade que ajuda as outras empresas a venderem mais, a se relacionar melhor, a criar diferenciais. E quando você se coloca dessa maneira, você olha para o mercado e está sempre muito atento às transformações para você conseguir se diferenciar, conseguir, de fato, ser um diferencial competitivo do seu cliente, mas também ajudar na construção da mensagem para um público que está mudando constantemente, né? Uhum. E aquela agência de publicidade lá de 2004, Sim. esse salto aí para 2024, o que você aponta como mais transformador nessa relação com o cliente, com o mercado? O principal, assim, do movimento, a gente estava ali no mercado incipiente, com as coisas começando a mudar muito rapidamente. Aquilo foi em 2004, né, quando a gente iniciou, e o mercado digital ele estava aparecendo, né? Você tinha ali uma ideia do mercado digital muito simples, mas que existiam algumas empresas tentando se especializar, e a gente tinha que convencer o cliente de que aquilo era o futuro. Mas aquilo transformou completamente o nosso mercado, completamente as nossas relações. Então, quando eu olho para trás, assim, eu estava brincando agora há pouco, eu acho que esse é o sentimento de todos que trabalham com comunicação. O sentimento que eu tenho é que eu consigo fazer em uma semana o que eu fazia quase em um mês. Uhum. Né? A escala, o salto de produtividade, ele é imenso, mas também de uma intensidade muito grande, né? Uhum. E a Prosper não é mais só Prosper, né? Isso. Ela aí agrega, virou uma hold com a Beta Rede. Isso. O que é, assim, a Beta Rede? Como que surgiu isso? De alguma maneira, a gente já nasce como Prosper, muito atento às transformações que o mercado estava vivendo naquele momento. A gente começa dentro de uma rede de comunicação aqui. Eu tinha vindo de empresa júnior, passei pouco menos de um ano numa outra agência de publicidade e fui trabalhar numa rede de comunicação, focado na área de projetos. E lá eu percebi que a rede estava vivendo uma transformação muito grande e que precisava de novos fornecedores, e que as agências daquele momento não estavam percebendo que ali tinha uma oportunidade, porque elas estavam focadas em criar campanhas, criar mensagem publicitária, entregar aquilo para um veículo e fazer aquilo chegar no público final. E já existia ali uma necessidade de se relacionar com o cliente, de acompanhar o número, de sugerir coisas. Um modelo que naquele momento ali era de promoção e de varejo, que aquela rede estava precisando, e eu montei uma operação para atender a esse cliente. Isso acabou sendo um grande diferencial nosso, né, da Prosper e das outras empresas, porque a gente tem modelos que são tradicionais, que são consagrados na publicidade, até no jornalismo, nas atividades de comunicação como um todo,
Só que a coisa está mudando muito e a maioria das vezes hoje você não consegue atender o seu cliente usando aquela estrutura, aquele modelo, né? Tem uma coisa que eu tenho falado bastante, a gente pega um modelo, por exemplo, de uma agência de publicidade. Desde dos anos 50, ela é desenhada de uma mesma maneira. Você tem um redator, você tem um diretor de arte que cria uma mensagem, aquilo ali é produzido e vai ser veiculado. Então tem uma mídia, um produtor, tem um atendimento, e a maioria das agências ainda estão desenhadas dessa maneira. Só que isso já não consigo mais atender o cliente dessa maneira, porque o cliente tem a expectativa dele, ele não fala mais só pela televisão, ou só pelo rádio, ou pelos veículos tradicionais. A internet exige uma resposta em tempo real, exige outros tipos de conhecimento e habilidade da empresa que está prestando aquele serviço. Então você tem que desenhar uma nova operação. Então essa visão nossa lá de trás, de olhar a coisa como um negócio, nos ajuda a entender isso com mais facilidade. E para eu conseguir atender a essa necessidade do cliente, eu preciso mexer na minha operação. E foi com esse entendimento que a gente fez os ajustes na Prosper e começamos a perceber que a gente precisava de desenhar outras operações. E assim a gente comprou uma parte da Camisa 10, depois dela na sua totalidade, que é uma empresa de eventos. Assim nasceu a empresa digital e todas as outras que hoje formam a Beta Rede. E vem dando certo, né, Rimaldo? Porque Sim. vocês estão com clientes, inclusive, fora do estado, Sim. clientes, né? Não estão atendendo só o mercado interno. Vocês Isso. bateram asa também para fora. Essa é a parte muito boa desse tempo que a gente vive, né? Há uma preocupação muito grande com as transformações, com o impacto que isso vai ter na atividade econômica, mas você tem o lado excelente, que é você conseguir falar com outros públicos e romper essas fronteiras, né? Você consegue vender para fora, você consegue conversar com outros públicos, que era uma grande dificuldade até muito pouco tempo atrás, né? E desses clientes que você tem aí nacionais, tem alguns assim que você poderia citar? Eu acho que o que chama mais atenção do nosso mercado são os trabalhos que a gente desenvolve fazendo análise de rede, grandes volumes de informação com a Node Analytics, que faz a gente trabalhar para grandes influenciadores, para grandes artistas que falam com o Brasil inteiro, com políticos, porque a gente trabalha com grandes volumes de informação. Já fizemos trabalho para o Itaú, já fizemos trabalho para alguns governos da América Latina, fizemos trabalho recente agora para a Amazon Prime Video, para a própria Globo, fizemos vários trabalhos, já estamos no segundo ou terceiro trabalho para a Globo, Big Brother, estamos fazendo um trabalho agora para o reality show Estrela da Casa, analisando o impacto, tentando entender as conversações que existem na rede, né? E ajudando no posicionamento, no relacionamento com esse público final. Isso tudo por conta da tecnologia, de estar atento ao que é a necessidade de mercado e criar produtos para esse público, né? E a tecnologia também, ela expandiu muito, né, essa atuação. Hoje em dia, a globalização ela é total mesmo, né? Não temos mais essa dificuldade. Inclusive, até para ganhar um prêmio internacional, você tem mais facilidade, digamos assim, de concorrer, de apresentar. É uma questão mais da forma como você vê o mercado, né? Você, percebendo que não tem essas barreiras, você se coloca, você vai buscar interagir. E era uma coisa que, quando a Próspera começou, era muito difícil você conseguir furar essa barreira, né? Então a tecnologia ela permite essa conversa, essa fala com outros mercados. E o mercado capixaba, você percebe que está evoluindo? Quando você compara com outros estados, você acha que aqui no Espírito Santo, como é que está a comunicação, a publicidade? Riquina, é uma atividade de mercado, né? Se o Espírito Santo começa a se destacar, é natural que a atividade de comunicação também aconteça. E o que a gente tem visto no estado, especialmente nos últimos 20 anos, que é o período que a Próspera vive, é uma modernização do estado, é um crescente destaque do estado na atividade econômica, né?
Então a gente tem vários índices aí que fazem com que o mercado nacional olhe para a gente diferente, muito diferente do que era em 2004. Uhum. E você falou da Camisa 10, de eventos, você foi um dos primeiros aí a trazer eventos esportivos, É né, isso, para o estado, como vascaíno, foi sem o dúvida. Vasco que veio, você ainda é vascaíno, né? 100%, sempre. E como é que é isso, essa logística de trazer? O Espírito Santo abraça isso bem, que a gente vê o estádio cheio, Isso. movimenta, mobiliza comunidades, né, cidades. Como é que é isso? Não, acho que essa é uma parte que ela diz muito sobre o que é a Beta Rede, o que as empresas que fazem parte da Beta Rede, como elas enxergam o mercado. Eu fiz o primeiro jogo junto com o Giovanni Silva, né, que é o atleta histórico do Vasco, um ídolo histórico do Vasco. Quando, em 2010, o Vasco foi rebaixado, ele veio fazer a pré-temporada aqui. E eu, como torcedor, né, estava ali ainda só com a Prosper, como torcedor, eu procurei o Giovanni e me coloquei à disposição dele para ajudar, porque é um evento complexo, tinha uma série de demandas ali. E me surpreendeu como aquilo mexeu com o Estado, mexeu com a cidade na época, né? Foi uma das contrapartidas, a gente trazia o Vasco para fazer a pré-temporada, uma das contrapartidas era fazer um amistoso. E na época não se vendia ingresso como é hoje, né? Não tinha essa coisa das empresas de venda online, era tudo físico. E foi surpreendente, vendeu em pouquíssimas horas, e foi feito um amistoso na época com a seleção de atletas do Espírito Santo, né? A seleção capixaba. E aí, aquele dia, aquilo me chamou muita atenção, que tinha um mercado aqui, um mercado ávido por receber. Na época, a gente tinha o engenheiro Araripe, em condições precárias, mas o Kleber Andrade já estava sendo reformado. E eu percebi aquela oportunidade, junto com o Paulo Renato, que é do trade de turismo aqui, que tem várias realizações importantes para o nosso mercado. A gente percebeu que tinha ali um mercado só que não dava para simplesmente trazer os times. Foi uma estratégia que exigiu muito da gente, né, na construção, porque a gente vendeu, na verdade, o Estado como praça. A gente, no primeiro momento, foi convencer os clubes de que aqui tinha uma possibilidade. Que, como não acontecia, mesmo estando perto, tinha a ideia de que era um mercado que não era bom, não era um bom mercado. Então a gente começou a convencer que estava próximo, que aqui se torcia para os times. E no primeiro momento eu e Paulo fizemos esses jogos sozinho, né, com um investimento nosso. Fizemos um jogo do Cruzeiro contra o Rio Branco, alguns amistosos, e a gente foi entendendo como era esse mercado. Até perceber que existiam outros atores especializados nisso, e nós fizemos acordos, depois sociedade, para realizar esses jogos aqui. E foi um sucesso, né? Eu acho que o grande momento foi durante a Olimpíada, que o Engenhão e o Maracanã estavam fechados, né? Para reforma e depois para realizar jogos. Naquele momento ali, nós fizemos muitos jogos. E aí, hoje a gente tem essa tradição de fazer alguns jogos por ano. A gente já deve estar batendo aí 40 jogos. Outras empresas fazem também, né? A gente não... Que é um exercício interessante, porque você tem que comprar o jogo. As pessoas acham que o torcedor, muito pela paixão, ele não entende muito essa lógica, né? Acho que a bilheteria ele cobre, né? Não é tão simples assim. Bem, tem o interesse do clube em jogar no lugar, por logística, às vezes está mais simples para ele, mas isso tudo tem um investimento. Você contrata o clube como contrata um grande ator, um grande artista, para fazer um show, e com todos os custos e riscos envolvidos nisso, né? E tem sido uma grande lição, e a gente tem feito outros movimentos, né? Fizemos uma parceria, conseguimos trazer o Jungle Fight para cá no ano passado, para Vila Velha, que é um evento maior evento de MMA da América Latina. Participamos de desafios na praia em Vila Velha, com transmissões no verão.
Então a gente tem conseguido encontrar essas alternativas de negócio. Uhum. E aí é um olhar diferente para a comunicação, né? Porque também eu não sou só um promotor de eventos, né? A gente tem toda uma construção de jornada, tem um entendimento de quem são os stakeholders, tem conversas específicas ali com a polícia, com o bombeiro, com o governo. Fazer um evento desse mobiliza muita gente, muitas instituições, e não é só vender o ingresso, né? Tem toda uma preparação ali, isso tudo é comunicação. Uhum. Mas é negócio também. Esse é o ponto que eu acho que nos diferencia. E falando em negócios, vocês também têm uma parte da empresa aí que cuida de economia criativa, que é um assunto aí que tá chegando, emprega muito, movimenta muitas profissões. Como é que vocês trabalham isso dentro da empresa, Rimaldo? Hoje, eu acho importante contar essa história de 20 anos. A gente tem 6 empresas hoje na BetaHit, que é a Prosper, que é a agência de publicidade, a Camisa 10, que trabalha com eventos e marketing promocional, a Buzzme, que trabalha o digital. Essas 3 empresas, elas foram as que deram origem à BetaHit. E aí tem outras empresas que trabalham com informação, né? A quantidade de informação que a gente tem hoje, ela é tão grande que eu comecei a perceber ali algumas oportunidades. Você não faz mais marketing hoje sem trabalhar esses dados, sem medir, sem entender jornada, sem perceber esses movimentos de comportamento, o impacto que ela deixa nos números, e aquilo tudo te ajuda a tomar decisões estratégicas. E aí nós montamos a Ecosocial, que é uma empresa de ecossistema de mercado, que eu tenho junto com o Michel Vasconcelos, que é um profissional muito respeitado aqui no nosso mercado, que é um antropólogo do consumo. Eu tenho uma empresa chamada Node Analytics, que trabalha com grandes volumes de informação, com Big Data, e uma empresa junto com o Rafael Porto, que trabalha com relacionamento institucional e governamental, que basicamente é entender qual é uma empresa com que públicos ela tem que se relacionar e como construir estratégias para criar esse relacionamento. Mas quando a gente olha para a Buzzme, para a Beta durante esse período todo, outras iniciativas aconteceram também, né? Eu fui sócio durante 6 ou 7 anos numa empresa que marcou época aqui chamada LabMui, que eu era sócio do Fabrício Noronha, que hoje é secretário de Cultura do Estado. E aí ali era a economia criativa plena, né? A gente trabalhava muitos projetos e tinha um projeto que destacou muito, que chamava Casa Lab, que chegou a envolver 400 artistas de maneira simultânea. E aquilo ali foi trazendo uma ideia de entendimento de mercado, em que contexto a gente estava inserido, que a gente estava inserido no contexto da economia criativa, que muitas vezes, apesar da sua força, ela é muito pouco discutida, né? Quando a gente olha para o que significa isso para o Estado, a gente está falando de 240 mil postos de trabalho, né? A gente está falando de quem trabalha com jornalismo, de quem trabalha com publicidade, com arquitetura, com tudo que tem esse caráter criativo, né? E a gente está falando isso aí de 11, 12% de todos os postos de trabalho do Estado. Então, é muito importante pessoas da área, sejam publicitários, sejam jornalistas, tratar a nossa atividade como uma atividade econômica, discutir isso, porque a gente tem um papel muito importante, não só da construção da mensagem, do posicionamento do Estado, mas como atividade econômica também. Levantar essa voz, levantar essa bandeira, discutir, trazer os números, faz com que políticas públicas aconteçam, a gente consiga desenvolver o nosso mercado e ter a atenção que ele merece. E eu tenho levantado essa bandeira sempre que posso, porque você faz voltando a um exemplo de um jogo como esse, ele é um entretenimento, mas é um grande negócio e mobiliza muito, movimenta muito do Estado. Imagina quantas pessoas, quantos turistas vêm para cá, Reflexo na economia. quanta gente vem do interior para cá. Só para você ter ideia, a gente tem isso mapeado. 30% do público que vem aos jogos, quando vem Flamengo, Vasco, os grandes clubes para cá, 30% do público que vai para os jogos é de fora da Grande Vitória.
Aí você movimenta o setor de Você transporte. movimenta o transporte. A gente fez um levantamento recente de uma movimentação de quase 100 milhões de reais com esses jogos todos. E fora o impacto que tem a gente entrar numa pauta nacional, né, de se falar do Espírito Santo, de se falar de Cariacica, e a gente mede tudo isso nas redes, o impacto que tem é uma coisa muito importante para a imagem do Estado e para a economia local. Então a gente precisa ter apoio, né, ter políticas de apoio que vão muito além do patrocínio. Tem que criar mecanismos para trazer mais eventos, trazer outras empresas desse segmento para cá. E, Rimaldo, esses 20 anos, então, você vê como eles foram produtivos, Muito inovadores. E os próximos 20 anos, como é que você vislumbra aí? Kekina, se a gente considerar o que foi especialmente esses últimos 12 meses, esse último ano, a gente quebra muitas fronteiras, né? A quantidade de prêmios que a Prosper ganhou no último ano, prêmios internacionais, e que apontam uma oportunidade para o mercado como um todo, né? Nós ganhamos o prêmio Clio em Nova York, ganhamos mais 2 prêmios no Festival de Nova York, ganhamos prêmios em Londres, o LIA, ganhamos prêmios na Ásia, o maior prêmio de publicidade da Ásia, e um número de inscritos absurdo, assim, 20, 30 mil inscritos num prêmio como esse, e tudo feito daqui. E eu acho que isso tem um papel muito importante para quem está entrando no nosso mercado. A gente tem profissionais brilhantes que saíram daqui, né? Gente que está hoje à frente das grandes techs no Brasil, gente que está se destacando no humor, né? Com muita referência, executivos de comunicação e grandes jornalistas que mostraram isso. O tamanho do nosso mercado e a qualidade do profissional que tem aqui, né? E aí, daqui a 20 anos, você acha como que vai estar esse mercado? Kekina, eu acho que a gente tem que estar olhando muito para as transformações, né? Isso que eu acho que para todos nós que trabalhamos acho que para todos que estão vivendo esse tempo, a gente tem que estar atento as mudanças, né, não só tecnológicas, mas acima de tudo as mudanças de comportamento. Quando a gente para pensar no impacto que tem a inteligência artificial e a principal, o ChatGPT, que foi lançado há 1 ano e 4 meses, e o que ele é só embrionário e o impacto que ele já está gerando para a gente, fica difícil até imaginar o que vem por aí, né? Mas a gente tem que seguir atento e respondendo, acima de tudo, a essas mudanças. Rimaldo, um prazer falar com você. Vida longa, Prosper, sucesso e obrigada pela entrevista. Só tenho a agradecer encontrar uma amiga aqui, que me deixou ainda mais satisfeito. E aí, gostou desse conteúdo? Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br e as nossas redes sociais. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!